Como este assunto do casamento está fervendo, gente, eu vou comentar aqui agora, muito bom, importante também. Inclusive até no meu Facebook, um dia desses, eu coloquei os pecados sexuais e ali eu coloquei uma lista de pecados sexuais: pedofilia, zoofilia, sadomasoquismo, coloquei o homossexualismo, coloquei a masturbação, o adultério e a fornicação, e deixei muito bem claro que a fornicação provém da palavra grega porneia, que está se referindo à impureza, imoralidade ou sujeira sexual. Porneia está se referindo à fornicação, imoralidade, sujeira ou impureza sexual. E estava se referindo, aliás, ela se refere a pessoas que não são casadas, entretanto vivem uma união. Elas estão em porneia, em fornicação, ou seja, não são casadas, mas mantêm relação sexual, tem uma vida conjugal, familiar e sexual ativa. Bom, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 12, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que até mesmo sexo antes do casamento, ele é fornicação e deve ser evitado. E diante deste comentário que eu postei no Facebook, surgiram muitas pessoas, principalmente no grupo dos desigrejados, que vêm inflamando a igreja com seu câncer. Tanto que eu até caracterizo os desigrejados agora como um movimento religioso profético, com novas teorias, novas doutrinas distantes das escrituras. E muitos desigrejados, houve vários cristãos que frequentam templos também, mas os desigrejados, a maioria, se posicionaram contra o casamento civil, dizendo que não, que a fornicação, duas pessoas vivendo juntas, união estável, amaziado, não era pecado diante de Deus, pois o que valia era o compromisso, a seriedade, a sinceridade, que o homem principalmente tem, compara com sua mulher e assume essa mulher como sua companheira, como a sua esposa. Bom, quando é então que nós podemos identificar, aliás, nós podemos aceitar alguém, um casal, aliás, como oficialmente casados? O link que está aí abaixo é de uma questão que já havíamos até abordado aqui no grupo alguns meses atrás, que é sobre a questão do casamento, aliás, foi a questão do divórcio e novo casamento. Então eu mencionei a Constituição do Ministério Embaixadores de Cristo, onde trata dessa questão, e ali algumas uniões que nós rejeitamos, que não aceitamos como casados, ali temos a união estável, temos o casal amaziado que vive amigado, união homossexual e algumas outras questões. O julgo desigual não é um quesito para não se casar, mas é uma questão de alerta, de advertência. Quem é cristão deve casar somente no Senhor, ou seja, quem é cristão deve se casar somente com cristão. Caso contrário, terá um julgo desigual. E então ali nessa Constituição eu deixei claro, o link do vídeo está aí abaixo, deixei claro na Constituição como é que nós entendemos pelas Escrituras que alguém está oficialmente casado. Um casal está oficialmente casado. Bom, nós vamos encontrar nas Escrituras 3 maneiras do casal se unir. Entretanto, nós vamos ver que, embora haja esta união, nós devemos saber diferenciar qual união é aquela que Deus aceita como para declarar estas pessoas casadas. Nós temos a união por meio da relação sexual. O próprio apóstolo Paulo menciona isso, se tratando ele usa a figura da meretriz. Quando um homem se deita com uma meretriz, com uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela. E nós vemos que essa é uma das maneiras que uma pessoa, vamos dizer que está se unindo com outra pessoa, mas não está se casando. Então,
já você pode deletar completamente a ideia de que uma pessoa que está vivendo, que está mantendo uma relação sexual com outra, está casado. Não, ela está apenas se unindo. Naquele momento ela está se tornando uma só carne. Em que sentido? Que ela está desfrutando de prazeres tão íntimos que somente entre casais devem ser desfrutados, deve ser permitido somente entre casais. É uma união, está havendo a união, mas o ato que está levando este casal se unir deve ser desfrutado somente entre casais, pessoas oficialmente casadas. Então, relação sexual não é uma base bíblica para aprovar o casamento, é uma união. Ontem pela manhã eu separei um livreto aqui que eu ia abordar uma questão justamente do casamento. Separei aqui, estava em cima da minha mesa. Como foi tocado esse assunto do casamento civil, eu andei dando uma rápida leitura nele aqui, encontrei a página que eu queria e anotei uma outra possibilidade que as pessoas usam para sustentar o casamento, e é quando tem uma cerimônia formal, vamos dizer um casamento religioso. Ele é válido, nós vamos encontrar uma forte base bíblica que executa, mas tem esse acontecimento de uma cerimônia formal de casamento, vamos dizer uma cerimônia religiosa, que é no Éden, Gênesis 2, verso 22, onde Deus ele une Adão com Eva, e ali acontece, vamos dizer, uma cerimônia religiosa do casamento. Essa forma de celebração, ela foi do Éden, de Adão, até a lei de Moisés. Foi assim com o próprio Adão e Eva, foi assim com Isaac, foi assim com Abraão, foi assim com Caim, foi assim com Jacó, foi assim com Isaac, que inclusive o maior exemplo foi esse. O casamento de Isaac foi quando o próprio Eliezer foi atrás de Rebeca e ali encontrando ela, conversou com ela a respeito do seu senhor, que havia mandado ele em busca de uma esposa para o filho dele. Que Abraão mandou Eliezer buscar uma esposa para Isaac. Ali acontece o casamento quando Rebeca diz: eu aceito, eu vou. Então ali acontece o casamento, tendo a relação sexual como a ação final para consumar e concretizar o casamento que já havia sido iniciado lá com Rebeca por meio de Eliezer. Agora, o que acontece? Chegando na lei de Moisés, vai mudar a maneira de aceitar e oficializar o que é casamento. Antes tinha uma cerimônia religiosa. Antes não precisava de governante, não precisava de juiz, de nada. Precisava-se apenas do sim e da boa vontade dos noivos, de formar e constituir uma família, e assim viver bem diante de Deus e cumprir o seu papel como cidadão. Era somente isso. Agora mudou. No meu segundo vídeo, onde eu trato dessa questão do divórcio e casamento, eu explico lá como é que acontecia. Quando o homem ele decidia se casar, era dado a ele um documento que tinha as ordenanças e obrigações que ele deveria cumprir para com a esposa dele. Se um dia ele decidisse dar à mulher o certificado, ou seja, a nota de repúdio, a certidão de divórcio, ele deveria arcar com tudo aquilo que estava sendo cobrado no documento de casamento que era dado no momento do noivado para o noivo. Então já passa a oficializar de uma maneira jurídica o casamento. O casamento só é válido agora mediante os rabinos, era feito mediante juízes de Israel, era de uma maneira formal. Por quê? Porque agora tinha lei em Israel. Então de Moisés em diante tinha lei, tinha um casamento não somente mais formal, religioso, mas jurídico, e as pessoas elas deveriam entender. Eu estou vendo aqui os comentários sobre a diferença da união estável do casamento civil, porque a lei tem aceitado ambos como casamento, mas a união estável, ela na verdade está se camuflando de casamento, está se travestindo de casamento. Por quê? Porque ao contrário do casamento civil oficializado e assinado, autenticado pelo juiz no cartório,
A união estável, embora tenha uma assinatura do cartório também, de um oficial da justiça, esse documento da união estável, ele não altera o seu estado civil. Na união estável você continua solteiro, o que não acontece no casamento civil, na sua certidão de casamento, que mostra em todo o território nacional que agora o seu estado civil mudou de solteiro para casado, o que não acontece com a união estável. Então, a união estável também ela não é uma forma de dizer que estão casados. É apenas uma união, tem uma união, mas não estão casados perante a lei de Deus. Há um sentimento de sinceridade, há um sentimento de constituir família, de amor, fraternidade, é um compromisso, mas perante Deus é necessário aquelas pessoas que estão vivendo juntas ou que estão pensando em se casar, se compareçam diante do juiz e recebam a assinatura autenticada pelo cartório para comprovar a mudança do estado civil de solteiro para casado. Caso contrário, não estão casados. E Romanos 14, a Ju mencionou muito bem o texto, Deus estabeleceu homens, governantes, magistrados, juízes aqui nesta terra para celebrar essas questões humanas. E quando nós nos submetemos a essas questões, o texto é muito claro. Vocês também estão se submetendo à vontade de Deus. E quando nos rebelamos contra essas autoridades, estamos nos rebelando contra o próprio Deus. A não ser que se as leis, as medidas tomadas pelos governantes sejam contrárias às Escrituras. É por isso que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. E até onde ela nos ordena e nós vamos. Caso contrário, se nós formos além daquilo que ela nos permite, nós não podemos nos apresentar como cristãos. Para finalizar meu comentário sobre essa questão, o que nós devemos entender? Primeiro, que quando um casal decide se casar, eu digo se casar, não se unir, como no caso da união estável, de viver amasiado, quando ele decide se casar, esse casal, qual é a primeira ação e providência que esse casal deve tomar? Procurar os responsáveis, o órgão responsável, a pessoa que tem a capacidade, competência, autoridade e o poder para exercer, realizar e oficializar este casamento. No caso, o juiz e o cartório. Então ele irá procurar o órgão competente para realizar e oficializar este casamento. A igreja na nossa nação é separada do governo. O Estado é quem realiza o casamento. E toda pessoa que decide se casar não deve procurar a igreja para oficializar o casamento. Ele irá procurar a igreja para obter uma cerimônia formal, religiosa, uma celebração religiosa. Mesmo assim, ele deve se casar civilmente, prestar contas ao Estado de que ele está mudando o seu estado de solteiro para casado, a não ser se o casamento e celebração feito no religioso tenha o efeito civil. Agora, o que acontece? Se nós, como cristãos, professamos que as Escrituras são nossa única base suficiente de regra, fé, nossa regra de fé, conduta e prática, nós devemos andar de acordo com o que ela nos ensina. E ela nos mostra que houve sim um tempo que o casamento era feito por celebração e uma cerimônia formal, até mesmo se parecendo muito com a celebração religiosa. Mas chegou um determinado tempo em que foi dada uma lei para celebrar o casamento. E a lei é moral, serve para nós nos dias de hoje, ao contrário da lei cerimonial que exigia sacrifícios, rituais, oferendas, o qual Cristo pagou em nosso lugar como um cordeiro imaculado e santo. Bom, que nós possamos aprender humildemente e buscar com todas as nossas forças corrigir os erros que foram manchados pelo veneno do pecado que há em nós, que nós possamos andar
de acordo com a vontade de Deus expressa nas Escrituras, para que nós venhamos nos conformar dia após dia à imagem do seu Filho Santo, Jesus Cristo.